Esse é o nosso episódio estreia do nosso CDS News, que vocês vão acompanhar agora. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Boa noite. Inteligência artificial aprende a responder ao público e piadas variam de acordo com o tempo da risada. Boa noite. Como a inteligência artificial do futuro poderá se conectar ao cérebro? Boa noite. Já pensou em se tornar um compositor e lançar suas músicas no Spotify? Conheça o Boom, uma inteligência artificial que compõe músicas em segundos. Essas e outras notícias você verá agora no CDS News, que já está começando. Bom, nossa primeira notícia é sobre John, o robô, que é um robô criado por uma engenheira robótica. Ela tem um stand-up como hobby. E a premissa é bem simples. A Naomi, né, que é essa engenheira, ela escreve as piadas e John, que é o robô, ele vai contando e rendendo piadas ao público. Isso não seria surpreendente, já que é ela que escreve as piadas, mas mostrando uma capacidade de aprendizado melhor do que aquelas do tio que tem a piada do pavel para comer. John, o robô, aprendeu a perceber o timing da piada de acordo com a reação do seu público. Então, se o seu público não ri da piada, ele espera, percebe que a piada foi meio ruim e tende a fazer uma piadinha sobre sua piada ruim, o que é muito legal. Bom, eu acho isso muito fantástico, porque além de mostrar uma inteligência, né, de percepção e de perceber no seu público, e também as reações humanas, eu acho que finalmente vamos ter a resposta de qual é o limite do humor. Afinal, é muito capaz de John, um robô, perceber mais rapidamente que piadas que difamam alguém, seja qual for o motivo dessa difamação, já ultrapassaram total o limite do humor. E agora eu quero puxar também o comentário do Megaron e do Almir, que o Megaron, para quem não sabe, tem piadas nerds que fazem a gente perder tempos e tempos fazendo testes de RH que não existem. E o que você acha disso, Megaron, do John, o robô que faz piadas? Bom, Rai, eu acho que o John, o robô, ele só vai ser um sucesso se ele aprender as piadas de tiozão. Porque eu acho, particularmente, que a piada de tiozão é imortal, cara. Não tem como o John robô não conseguir fazer uma piada de tiozão. E as piadas de tiozão, eu tenho uma teoria por trás delas. Eu queria comentar, aproveitar essa notícia, que é o seguinte. O que é o conceito da piada de tiozão? Geralmente você usa um trocadilho de palavras, certo? Ou uma coisa que é muito simples e boba, né? E por que algumas pessoas não riem dela? Porque eu acho que as pessoas elas não conseguem entender, cara, o cérebro não consegue fazer as sinapses necessárias para entender a beleza do trocadilho, sabe? Eu acho que pessoas diferenciadas são pessoas que entendem piada do tiozão. Só simples assim. E, aliás, lá na empresa, a gente tem um canal no Slack que se chama Piadas de Tiozão. E quando eu estou mal, me sentindo meio para baixo, eu vou lá no canal Piadas de Tiozão. Cara, eu sempre me divirto, porque é muito legal. Será que um cérebro capaz de entender a piada de tiozão e com tantas sinapses assim, será um cérebro de uma inteligência artificial? Saberemos, né? Saberemos. Talvez John, o robô, ele começa... O mais importante em relação a um robô, uma inteligência artificial fazendo piada, é a voz que eles vão utilizar, né? Porque dependendo, cara, fica péssimo, né? Aliás, vamos fazer um teste aqui, né? É uma voz de robozão. Conte uma piada. Ao vivo, hein? O excessivo do colega durante a aula de ginástica. A moça diz: "Nossa, você sua." Animado, ele responde: "E eu vou ser seu também." Eu acho que a Alexa aprendeu piada de tiozão. Porque... Nossa, velho. Alex está no luz à frente do um piadista aí. John é um robô. Mas eu queria trazer um ponto sobre isso, tá? E que eu acho que é o seguinte. Não sei se vocês lembram, não sei se a Rai vai lembrar, porque ela é muito jovem, mas o Almir vai lembrar. Vocês lembram daquela vez que um cartunista francês começou a fazer piadas de humor, né, muito fortes em relação ao Islã, ao Estado Islâmico e tudo mais. E aí teve aquelas represálias com o bombardeio em Paris, vocês lembram disso? Sim. E aí, na época, foi muito questionado sobre qual que é o limite do humor, né? Do tipo, cara, teoricamente o humor ele não tem limites, mas será que você ofender a pessoa é ultrapassar um limite, né?
Então, o que eu acho legal é que o John Robô talvez seja treinado para fazer piadas que ele não ofenda, né? E que realmente foi o que a Rai falou, assim, que a gente chegue em um momento em que as piadas são saudáveis e que não são nenhum tipo de discriminação. É porque vocês vão lembrar também, eu acho que a Rai não vai lembrar porque ela é muito nova, mas o Almir vai lembrar que quando a gente era adolescente, Almir, as piadas que a gente fazia entre amigos, hoje, elas são muito preconceituosas, né? Você lembra? Sim, com certeza. Mas eu tendo a discordar, porque eu acho que a gente, às vezes, né, mesmo a gente que trabalha com isso, estuda isso, a gente tem uma tendência a falar da inteligência artificial como se fosse um ser extraterrestre, né? Como se não fosse um ser humano fazendo um algoritmo ali por trás, um cara que tem ali seus preconceitos e todos os viés possíveis que pode dar merda, né? Já visto a inteligência artificial que a Microsoft colocou lá no Twitter, lembra? Que começou a twittar com a galera, depois virou racista, nazista. Eu vi. É verdade. Então, há controvérsias quanto a isso, né? É verdade, verdade. Total. Não, legal. Acho que o John Piadista, o Rai? John Robô. Ah, John Robô. John Robô. Cara, eu É o acho nome que... dele. Eu acho que, tipo assim, imagine fazendo um stand-up, né? E aí, quem que leva o dinheiro do stand-up? O John Robô ou quem fez o John Robô? Quem fez, com certeza. Mas as piadas são delas. Talvez o Jones ainda esteja roubando as piadas dela. Quem sabe ele consiga fazer suas próprias piadas. Aí ele ganha em cima disso. Mas aí também de quem vai ser... Ih, muita confusão. De quem vai ser o dinheiro? Porque o John Robô, ele vai ter que se converter em Bitcoin para ele poder comprar alguma coisa, né? Sim, exatamente. Aí ele pode, sei lá, comprar uma roupa na reserva, porque lá aceitam Bitcoin já. E aí o John Robô vai ter que comprar uma roupa na reserva, porque, né? Nossa, que loucura. É muito doido isso. Ele vai comprar uma armadura do Homem de Ferro para ele poder fazer a apresentação do stand-up. Já tem uns videozinhos dele no YouTube, as piadas são... Você fica, ok, John, ok. Boazinha. Tem que pôr a batalha do século de piadas. John Robô versus Alexa. Boa. Vamos fazer um vídeo. Boa. Vamos para a próxima notícia. Vamos lá. Boom é uma inteligência artificial que vai te ajudar a compor músicas. O Boom é um site e aplicativo que utiliza a inteligência artificial para ajudar usuários a comporem suas próprias músicas. O sistema é capaz de compor uma canção em até 30 segundos. O trabalho pesado é todo feito pelo software, que escolhe o tom, a progressão de acordes e a melodia da música. O site oferece um recurso que permite que os usuários listem suas composições em serviços de streaming, como o Spotify, por exemplo, né? E que eles recebam 80% dos royalties das músicas e os outros 20% fica, lógico, para o fabricante do software, né? Que também leva uma parte do crédito aí. Eu achei muito interessante essa questão, porque pensa só, você não faz nada, você vai lá, clica num botãozinho, escolhe ali alguns parâmetros, caso você queira, se você não quiser, nem precisa, clica e ele já começa a criar a música e dali para você publicar no Spotify, criar um álbum, criar uma playlist que pode ser monetizada, eu acho muito fantástico. Agora, eu testei o serviço e confesso que, ou eu sou muito velho, né, porque já é a segunda vez que o Megan não fala para mim, o Almir vai lembrar, né? Eu já tô me sentindo... O Almir vai lembrar, aí não vai. Pode ser um indício. Só para explicar, eu escuto gente morta, né? Então, os meus ídolos aqui são a maioria pessoas que já morreram. Gosto muito de rock and roll, lógico, tenho bastante ecletismo na música. Mas os estilos que tem no site é coisas tipo lo-fi, mahogany flex, shaker boom, global groove. Gente, eu não tenho a menor ideia de que estilo de música é isso, cara. Caracas. Então, assim, é um pouco limitado em relação a capacidade. Por exemplo, não tem um violão, não vai sair ali um acordezinho para você cantar e nada disso. Então, a maioria das músicas tem essa pegada mais eletrônica, assim. Que coisa. Não, eu tenho um ponto sobre o lo-fi, Almir. Eu acho que a gente falou isso antes, né? Mas o que é o lo-fi? O lo-fi, ele é um estilo de música que ele vem de músicas que não tem um padrão repetido. Então, o que isso significa? É como toda música, ela tem um padrão, né? São os acordes, são tudo aquilo que compõe a música.
Sim, Mas o lo-fi, você cria falhas nesses acordes, nessas padronizações, porque segundo as pessoas é o seguinte, quando você está trabalhando, por exemplo, está ouvindo música, se você é uma música padronizada, o seu cérebro ele começa a prestar atenção na música. Então você tende, por exemplo, a misturar um pouco a música com o seu trabalho, né? O lo-fi, a proposta deles é, se eu criar distorções, por exemplo, na música, meu cérebro não consegue prever qual é a próxima palavra a ser dita. Então, eu não consigo cantar com a música, ou pelo menos ficar fazendo barulho com a boca, né? Barulhos sonoros, assim, imitando o padrão da batida, porque ela é aleatória. Então, existe uma certa aleatoriedade nisso, né? Interessante. Então, a ideia do lo-fi é isso, é você quebrar o ritmo para que o teu cérebro não fique tentando prever a próxima palavra, a próxima batida, e você não se confunda, né, o seu trabalho com a música, e aí você consegue focar no teu trabalho, e você tem uma música de ambiente que, tipo, não atrapalha o teu cérebro, digamos assim. Então, essa é a ideia do Eu lo-fi. não sabia disso daí. Eu, inclusive, Nem já tinha não. ouvido uma playlist de lo-fi aí para trabalho, né? Que a proposta era normalmente manter você mais focado, mas eu não sabia porque era esse o motivo. Mas eu também sempre ouvi jazz para estudar e trabalhar, e geralmente alguns, né? Sempre tem um tema, lógico, por trás, mas normalmente no jazz as pessoas vão deixando rolar ali. Tem muitos estilos de jazz que fogem um pouco disso, a pessoa vai muito para improvisação, então não segue muito o tema. Então, bacana essa pegada. Não, legal. Mas... Hoje eu pode falar, Rai. Não, pode falar. Eu ia puxar outro assunto, pode falar. Não, então, 2 pontos, né? Tipo, hoje eu escuto um pouco de lo-fi também, depois que eu descobri que funcionava assim, eu falei, vou testar, né? Mas na faculdade eu escutava muito uma banda que se chama Two Steps from Hell. É uma banda que ela não tem nenhuma vocalista, não é cantada nem nada, mas ela é uma música tipo sonora, assim. É uma banda que produz muito, por exemplo, curtas-metragem para filmes, para trilhas de filmes e tal. E tem uma playlist que se chama Halloween. E, cara, tipo assim, é impressionante como que a música mexe, assim. Às vezes eu tava estudando e tal, e aí começava a playlist do Halloween. Daqui um pouco você sentia meio assim, sabe? Achando que alguém tá te olhando, assim. Caraca! Caracas, velho. Aí eu tava tão, tipo, imerso naquela música de Halloween, só que não é ninguém cantando, né? Mas é um tema meio de Halloween, parece um filme, assim. E eles têm vários, assim. Tem o Skyline também, que parece aquelas músicas de aventura e tal. Eu achava muito legal, cara. Muito, muito bacana esse negócio, tipo, do tema da música te levar a ter sentimentos, né? De medo, de alguém tá te olhando. Achava muito massa. E aí, hoje, as playlists que eu escuto quando eu tô no momento mais punk, assim, mesmo, você colocar um modelo em produção, e aí, velho, tá falhando o job, eu falo, cara, preciso de mais energia. Aí eu vou no YouTube e digito assim, trilha sonora do Mega Man X. Não sei se vocês ouviram essa trilha sonora, cara. Não. Você fica agitado, velho. Você fica, nossa, vamos, agora vai funcionar, velho. Agora vai, sei o quê, e nossa, você vai, modelo de produção. Aí depois põe o lo-fi pra você diminuir a energia. Mas, velho, eu gosto muito de playlist de videogame. Acho que os videogames dos anos 90 tem playlists, assim, maravilhosas, cara. Eu sou com filme. Eu amo playlist de filme. Amo. A minha preferida é do filme Silent Hill. É muito boa, gente. Legal, nossa, é muito boa, muito boa. Eu fico fissurada. E de Amélie Poulain, mas é quando eu tô, sabe, está de Silent Hill, é quando eu tô, tipo, cara, vai. Eu gosto muito. Mas a Amélie Poulain só tem música própria, né? Não tem nem... Todas as músicas foram criadas para o filme. Pro filme, É boa, eu gosto. É um dos filmes da minha vida, esse daí. Porra, puta eu gosto também da trilha sonora de Harry Potter, mas Harry Potter é um pouco suspeita, né? Que é um pouquinho viciada, mas eu escuto também. Eu gosto da trilha sonora do filme Fred vs Jason, que aí é rock and roll, assim, tipo hardcore, thrash metal. Então, eu já gosto dessa pegada, assim, que já acelera o coração e, porra, vai, entrega essa porra. Então, não, mas tem dia que eu tô muito agitada, eu não consigo escutar música agitada, que senão eu fico... Sabe aqueles ratinhos que tomam café? Não consigo, não consigo. Total. Mas aí tem uma questão interessante também nisso de fazer música e tudo mais, né? Fazer cultura. É que se algo feito por uma inteligência artificial, isso teria valor cultural ou não teria um valor cultural? Se bem que é uma questão. Pergunta. Cadê o pessoal de artes aí? Pra gente perguntar.
Ou de, sei lá, você trazer história, não sei. convidados mesmo dessa galera. Pô, legal, se você levar em conta, né, que a música eletrônica, para quem gosta, eu, por exemplo, não sou muito chegado em música eletrônica, Uhum. mas para quem gosta, eu acho até difícil diferenciar o que é feito por uma pessoa e o que é feito por Sim, cópia sim. qualquer, né? Inclusive, eu tenho uma música aqui, peraí, opa. Ah, você fez a música, verdade. Solta o som aí, vai. Ó, não vale nem um centavo, vocês Almir. estão focados, hein? Vale nada essa música que você fez, amigo. Ninguém vai pagar pra você, cara. Vai ter jeito. Ai, muito bom. Boa. Boa música, amigo, boa música. Siga seus sonhos. Isso aí. Você continua na senha de dados, porque o boom aí não vai te ajudar a ficar rico. Não, peraí. Ih, vai pegar um instrumento. Acho que ele vai... Caracas, Almir. Caraca, esse quarto do Almir tem tudo. O Almir, tipo... Sabe, quem já assistiu Caverna do Dragão, que tem o mago lá, que tem tudo dentro do chapéu? É o quarto do Almir. Ele tira qualquer coisa do chapéu ali, do quarto dele. Do Globetrotters, né? Muito bom. Mas bora seguir para a próxima notícia, galera. Bora. Bom, a próxima notícia é minha. Essa é legal, hein? A próxima notícia diz o seguinte: como a inteligência artificial do futuro poderá se conectar ao cérebro? E aí o médico ucraniano Oleksandr Kozikov, que provavelmente é uma marca de vodka, argumenta que esse pode ser o método mais rápido e efetivo de modernizar os sistemas inteligentes. Aí ele diz o seguinte: o cérebro humano ele pode funcionar como um clássico sistema binário, graças às características estruturais de proteínas responsáveis pela sinapse cerebral. É o que afirma o médico ucraniano, pesquisador de sistemas moleculares neocortex humano. Só que, segundo ele, essa informação ela abre um leque de oportunidades para os novos usos de inteligência artificial. Só que esse médico ele propõe a integração da inteligência artificial com o cérebro humano por uma espécie de sinapse tecnológica, tipo simbiose tecnológica. Argumentando que esse pode ser o método mais rápido e efetivo de modernizar os sistemas inteligentes. Então, o que ele está propondo aqui? Ele quer que nós conversemos com as máquinas via cérebro, sem nenhum tipo de contato físico. E aí, qual que é a sugestão dele para isso funcionar? Ele falou que já tem algumas experiências hoje, como, por exemplo, a Neuralink do Elon Musk, né, que é a mais famosa. Sim. Só que os métodos que tem hoje, eles fracassam porque os médicos utilizam metodologia tradicional da medicina, ou seja, eles querem ligar o cérebro aos componentes via cabo. E aí, como é que você vai ter a tua cabeça presa num cabo ligado no computador, sabe? Fica muito desconfortável, cirurgia é uma cirurgia invasiva e tudo mais. Aí, como que ele sugere fazer isso? Ele sugere você fazer 2 sistemas. Um sistema no teu cérebro, o sistema do computador, que os dois se comuniquem. É como, por exemplo, o computador e o notebook, o notebook e o celular. Como é que você consegue comunicar entre os dois, né? Você faz conexões Bluetooth, ou alguns aplicativos, eles conseguem reconhecer o mesmo dispositivo numa rede Wi-Fi, por exemplo, né? Então, o que ele propõe? Ele propõe que a gente faça dispositivos emissores de Bluetooth chamado beacons, tá? De bacon mesmo, beacons. E esses dispositivos, eles são ingeridos via um sistema oral, e aí são dispositivos que eles navegam pela corrente sanguínea e se depositam, e aí não sei como é que ele vai posicionar isso, mas se depositam no nosso cérebro, nos neurônios cerebrais. E aí você tem um mapeamento da energia cerebral transmitida via Bluetooth. Então, é como se eu, por exemplo, estivesse agora pensando assim, ó, minha mão, meu dedo indicador vai apertar o M do teclado. Quando eu penso isso, algum neurônio da minha cabeça dispara, né? E aí, esse disparo desse neurônio, ele emitiria essa frequência em Bluetooth pelos beacons, e aí teria outro sistema do outro lado do computador que receberia essa informação e entenderia, pô, o Megan não quer apertar o M do teclado. E aí eu consigo escrever coisas no computador, mexer o mouse e fazer qualquer coisa que eu faria sem usar as mãos, só a intenção da minha cabeça. E aí ele falou que talvez demore alguns anos, né? Eu acho que vai demorar talvez bem mais do que alguns anos, para isso funcionar,
mas ele acredita que a única forma da gente conseguir acelerar, por exemplo, as coisas os sistemas, né, de computadores com a integração do ser humano, né? Fazer essa simbiose, mas não utilizando medidas tradicionais de colocar cabo na tua cabeça, mas fazendo você comunicar com outros dispositivos via emissão de sinais Bluetooth, né? E aí, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham dessa loucura? Cara, eu acho muito bizarro. Acho muito bizarro. Tá, Porque, cara, não, assim, isso pra mim é muito filme. Eu acho que um dia vai acontecer assim. Acho que, né, como a gente tá vendo, assim, já estão desenvolvendo. Mas eu acho muito bizarro, porque é uma coisa que você não pode controlar, né? A gente tá acostumado, assim, não sei, alguém vai te agredir, alguma coisa assim, então você tem reações corporais, né? Você percebe, a pessoa muda. E você não vai ver isso, né? Sei lá, eu não, acho que não vai ser tudo conectado, né? Por enquanto. Mas sei lá, acho muito bizarro. E o seu, amigo, o que você Irmãos. acha dessa loucura? Irmãos, igreja, isso é coisa do demônio. É bem isso mesmo. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que isso daí demorou até para sair, porque primeiro que eu acho que isso já existe, principalmente nos meios militares, porque grande parte das tecnologias que nós temos hoje, né, das evoluções tecnológicas que nós temos hoje, se devem muito ao desenvolvimento militar, né, de armas e coisas nesse sentido, inclusive GPS, outras coisas. E eu já vi isso daí há muito tempo atrás, cara. Pra você ter uma ideia, acho que há mais de 10 anos eu já vi, inclusive, um experimento que era feito com um capacete de um ser humano que estava nos Estados Unidos e ele controlava um braço robótico que estava no Japão. Nossa, é verdade. Isso, verdade, há muito tempo isso aí, cara, há muito tempo. E hoje, até eu dei uma busca rápida aqui, ó, tem reportagens aqui de 2013, ó, 2 de outubro de 2013, tá falando, ó, cientistas desenvolvem prótese robótica movida pelo cérebro. Então, lógico, a gente já viu muita coisa referente àqueles capacetes, aquele monte de filme já, mas eu vi, se não me engano, em um documentário, eu não lembro agora, na Netflix, se não me engano, eu não lembro o nome agora, mas eu vou procurar, até coloco depois aí nos links, que já tinha um que era Wi-Fi, entendeu? Não precisava mais de nenhum fio ligado e tal, era como se fosse um colar, assim, colocado assim, e que captava ali as sinapses e ele fazia os movimentos físicos em um outro receptor, entendeu? Que como manipulava as próteses. Eu acho que isso já deve ter, já muita coisa pronta. Que louco, amigo. Só não está divulgado ainda, eu acho. Eu também acho. Eu lembro disso aí, do capacete e tal. Eu lembro que fizeram com macacos também, né? Colocavam o capacete no macaco e pedia para ele mexer um braço robótico, né? Exato. Aliás, falar em braço robótico, quem tiver em Guarulhos tem que comer a coxinha fritada pelo robô. Muito legal. Lá vocês nunca viram isso? No aeroporto? Não. Tem um braço robô que ele frita coxinha. Não. Aí ele pega a coxinha, é um braço robótico lá daqueles robô laranja, né? Que ele frita a coxinha, velho. Eu não sei se está desativado, mas ele vai lá, você vai lá, tem um totem, aí você vai lá, quero um pacote de coxinha. Aí o robô vai lá, ele abre o saco, pega a coxinha, ele joga no óleo, já dá com a temperatura que ele mesmo lá controla, aí ele coloca, ele sabe o tempo que tem que ficar para a coxinha ficar crocante por fora e frita por dentro, né? E ele coloca lá, depois põe no pacote e te dá num negócio assim, tipo um saquinho de pipoca, só que cheio de coxinha. E aí Caraca. Aí bola, cara. Eu sei como bugar esse robô aí da coxinha aí. Como? É só perguntar para ele se ele come pela ponta ou pela base. Muito bom, amigo. Muito bom. Eu já vi um braço robótico que faz pizza, isso eu já vi. Isso eu já vi também. Muito louco. Não, legal. E aí eu vou contar uma história engraçada para vocês, tá? Hoje ela é meio trágica, mas ela é engraçada, assim. Tipo assim, eu comecei... Não vai dar certo. Na informática com curso de datilografia. Foi a última turma lá da minha cidade, né? Sou natural de Mogi Guaçu, tem os centros comunitários, que é tipo assim, uma sala, e aí tem atividades, assim, né? E tinha aula de datilografia lá. Eu falei, vou fazer, devia ter uns 13 anos.
para fazer, datilografia. Aí eu fiz a datilografia. Aí qual que é o lance? Você tem uma apostila, você tem que copiar ela, né? Então tem o texto, você tem que digitar, só que você tem que digitar os dedos certinho, né? E o Então você tempo pega também. o tempo e tal. Aí depois eu fiz o curso de Windows 95, fiz o Windows 98, Ei, e aí eu fiz curso de digitação, porque era um bônus que tinha Isso lá também. do curso de informática. E aí era assim, tinha velocidade lá, né, tal. Então eu consigo digitar, tipo, usando todos os dedos, por exemplo. Tem amigo meu que ele usa só o indicador, né? Ele Sim. faz, fica parecendo caraca. só usa o indicador para digitar. Aí, depois disso, quando eu entrei na faculdade e aprendi a programar, eu falei, cara, programar é muito massa, velho. Usar o terminal, né? Digitar e tal. Aí eu falei o seguinte, eu vou, usar tudo via teclado. Aí o que eu fiz? Eu cortei o fio do mouse, do meu mouse, para me obrigar a não usar o mouse. Caraca. Aí eu fazia os códigos e tal Disciplina, o nome só disso. no teclado. Só no teclado. E aí existe um browser no terminal. Você consegue acessar a notícia, navegar na internet no terminal. Ele é um browser verde e tal. Você consegue, tem os atalhos para você clicar na notícia. Obviamente ele não renderiza a imagem, né? Você renderiza só o texto e tal, mas tudo terminal. E aí, cara, eu fiquei alucinado e tal. Aí cortei o fio do mouse para não me obrigar a usar o mouse para clicar para mudar de linha, por exemplo, né? Aí eu usava o VA e tal, aprendia isso aqui lá. Então eu não gosto muito de fio, velho. Aí, tipo assim, todas as coisas eu tiro fio. Aí, por exemplo, eu tenho as coisas tudo Nossa. sem fio, né? O mouse, teclado, tudo sem fio aqui. Mas, tipo, aí vem, por exemplo, esse cara da notícia, esse doutor, né? Querendo amarrar o fio na cabeça do cara e plugar isso no computador, velho. Isso aí eu ia me matar em 2 minutos, cara. Eu ia ter que cortar os fios, não tem Cortar jeito. os fios todos. Nossa, bizarro. Mas é essa Pô, a eu Não. também história, fiz velho. isso daí, cara. Eu também eliminei o mouse da minha vida, fiquei um tempão, só que na minha época era o DOS, né? Era o DOS 6.2, então eu ficava usando muito o DOS ali. Aí usei muito Legal. isso. E aí isso me ajudou também quando eu fui trabalhar nos Correios, porque tinha máquina de telex. Olha só, telex, hein? E para quem não Caracas. sabe, o telex foi o primeiro mensageiro instantâneo criado aí de toda. Meu, pensa, você tinha uma máquina ali que você conversava via teclado. Era fantástico aquilo, cara. Era o WhatsApp de Total. 1990. Você É, conversava com a galera lá no Pará, lá, mandava mensagem. Claro, você podia falar somente com a pessoa que estava na outra ponta do terminal, mas você podia aham. desligar e ligar para qualquer outro terminal de telex. Aí você conversava com a galera e tal. E a gente, inclusive, usava isso para prender a linha, né? Porque o telex era para transmissão de telegrama. Então, quando tinha chegava o horário próximo da gente fechar a agência, a gente deixava a linha ocupada para não cair nenhum telegrama, a gente poder fechar a agência e ir embora, né? Porque se caísse, a Caraca. gente ia entregar. Então, se fosse muito longe, demorava para caraca. Então, a gente ficava ocupando a linha lá e conversando no WhatsApp de 1990. Que doideira. Caracas, né? Como a gente Maneiro. evoluiu tanto em pouco tempo, é absurdo, velho. Ah, eu Mas cheguei vamos à na próxima época da MSN notícia. mesmo, galera, tá? Só É... pra... Cheguei, já tinha o MSN, já tinha tudo certinho. Já tinha luz, né, Rai? Já tinha Ah, já tinha internet. luz. Ah, Ah, tinha muito bom. tudo. Vamos para a próxima, então. Vamos para a Atlético próxima. Mineiro quer prever qual será o futuro craque do time por meio de inteligência artificial. Bom, trazendo Caracas. uma inovação para o mercado brasileiro, né, em termos de esporte e ciência de dados, o CEO do Atlético Mineiro ele quer utilizar cada vez mais os dados para prever seus próximos craques. E isso tirando os craques da própria base lá do futebol. E a notícia de que o robô ele é criado por uma... A notícia é de que esse robô ele é criado pela empresa, ele é capaz de reconhecer gestos, a linguagem, a forma de se expressar e várias outras características dos atletas. Então, é bem mais do que suas Caramba. habilidades técnicas mesmo. E aí eles relacionam isso, que eu achei bastante legal nessa parte, que eles relacionam isso com, por exemplo, o advogado. Então, o advogado tem todo um padrãozinho, né, de advogado. Pessoal de Aham. odonto tem todo um padrãozinho de odonto. E aí isso é bem legal, porque basicamente trata o clube como se fosse uma empresa mesmo. Então, eles falam muito de fit cultural, de assim, Que não vamos deixar legal. pessoas aqui dentro que não queiram estar aqui dentro e tudo mais. Achei bem legal isso. E aí, esses aprendizagens de máquina, ele é feito também com o uso de teorias da psicologia e da linguística também, que é bastante Que interessante. legal. E aí a gente vê, né, que o Atlético... Eu não sou atleticana, gente, mas, assim, o Atlético Mineiro, ele tá saindo na frente de vários clubes. Eu acho que tem outros clubes que já estão usando, né, Tem, mas acho que o Colorado lá no Rio Grande do Sul, como é que é? o O rival Inter, do Grêmio. o Inter, acho Inter... que também usa, também vi uma notícia na época disso. eu sei que tem alguns também, não tô lembrando quais,
Mas é legal a gente ver como os Muito dados estão legal. sendo integrados de todas as formas, né? Porque a gente vê, por um lado, assim, o pessoal usando dados para criar um novo crack, e por outro, tem clubes aí que não acreditam muito na vacina. Não vou citar clubes aqui. Pois Torço é, para ele. Quem me conhece sabe. Não vou citar, não. pois é, Rai. Mas, então isso é bem legal, assim, que mostra, acho que isso já vem sendo aplicado, né, nos RHs e tudo mais, e botar isso num clube de futebol e ver resultado, né, que o Atlético foi campeão. Então, Total. aí, galera, vou investir em ciência de dados. Não, tipo E é isso. assim, eu acho que quem não está estudando ciência de dados, cara, vai perder a oportunidade de trabalhar com coisas legais, assim, bizarro, assim, sabe? Eu acho que daqui a um tempo vai ter coisas tão legais para trabalhar, assim, clube de futebol, né, com Uhum, esporte, com, sei lá, com qualquer coisa, porque tudo tem dado, né? qualquer coisa. Sim, cara, eu acho isso Cara, vai ser muito muito legal, incrível, velho, vai ser cara. muito Sim, massa, velho. Cara, eu acho isso tão sensacional, por isso que eu falo para todo mundo. A galera às vezes fica meio em cima do muro sobre aonde entra a É, ciência de dados. Eu falo, cara, do que você gosta? Pega um negócio que você gosta e aplica a ciência de dados. Cara, você vai fazer, é, cara, você vai transformar a sua vida. Isso eu acho se você quiser, total, cara. cara, total, Nossa, tipo assim... Pode falar, Rai, desculpa. não, eu só ia falar que eu não consigo, eu acho que isso é uma falha minha, mas eu não consigo explicar para uma pessoa que não vê, assim, a não ser que ela não conheça ciência de dados, não vê aplicabilidade em ciência de dados. Eu falo, como assim, cara? Pode É, fazer qualquer É, coisa, o que você quiser, numa folha de papel, exato. cara. sem É DAP, muito né? doido. Porra. É, sem nada. Não, Acho é só. bizarro assim, galera. Tipo, e vai ser muito legal daqui uns anos, cara, quanta coisa bacana para trabalhar com dados, né? Hoje, beleza, tá as empresas lá e tal, mas, cara, você pode Uhum, trabalhar em clube de futebol com dados, velho. Que coisa mais Sim, com incrível, assim. certeza, cara. Então, tem esporte, vai ter de ciência, vai ter, às vezes, até turismo também, uhum. né? Que já deve ter e tal. Cara, vai ser Ah, muito já deve incrível, ter. velho. Quem não tá na comunidade dessa estudando ciência de dados, velho, vai conseguir trabalhar nesse negócio legal, velho. Não é Não, possível. pois é. Vai ser E acho legal. que teve um episódio, ó, tem que contar isso, que eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi aplicando essa estatística, né? Que na época eu acho que não conhecia o termo ciência de dados, aplicando estatísticas e estudos assim em relação ao esporte, foi no episódio dos Simpsons, que a Lisa, o pai dela, o Homer, ela vai treinar. Aí ela fala, deixa eu treinar aqui, vai, começa a estudar, assim, as táticas, o que fazer, aí o time começa a ganhar um monte. Eu falei, caraca, que doideira! Foi a primeira vez assim, que eu vi estatística relacionada com esporte. Falei, nossa, que legal. E aí Muito isso legal. mostra também como os Estados Unidos está adiantado, né? Nesse É, processo aí. até eu acho que o Albert vai trazer esse ponto depois aqui, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, a NFL, né, que é a liga de Uhum, futebol americano, é muito mais antiga, né, os esportes mais antigos, assim, dos Estados Unidos, e é muito consolidada, né, tanto ela quanto o basquete, a NBA. São ligas que, com certeza, utilizam dados para tipo, mensurar mesmo performance de uhum, atleta e contratação de atleta, qual que é a probabilidade de um atleta vir a sofrer uma fratura, né, se machucar. Porque olha só, você contrata um profissional, por exemplo, e aí você pagou milhões para ele e ele entra no clube e se machuca. Cara, quanto de dinheiro você está perdendo se sim, você for o dono da empresa, sabe? Porque a Sim, com pessoa está certeza. parada ali e não está. É como se tivesse uma empresa cheia de máquinas, mas a máquina não está tá funcionando. quebrado, né? Exato. Se você calcular a probabilidade da pessoa performar, da pessoa não se machucar, e você olhar os dados da pessoa e conseguir, por exemplo, personalizar treinos físicos para essa pessoa, né? Então, por exemplo, eu estava assistindo um podcast também que o Ronaldo Fenômeno estava lá. E aí ele falou Uhum, assim que na época dele, da Copa, tipo, você não tinha personalização de treinos físicos igual tem hoje. Então, o sim, Ronaldo Fenômeno, ele corria junto com o Cafu e o Roberto Carlos. Tipo assim, caras que corriam, sei lá, quantos, 60 quilômetros, vamos supor, num Biotipo jogo, muito diferente. e o sim. Ronaldo tinha que dar piques de explosão, assim, em direção ao gol, sabe? Só que ele treinava junto porque não tinha essa separação. E aí ele acha que o problema que ele teve nos dois joelhos, hoje deve-se muito a isso. Essa falta de personalização para a posição que ele tinha e para o biotipo que ele tem. E ele fala hoje também, falou nesse podcast, que hoje ele tem tanto trauma de corrida que ele não consegue sair para correr na rua, por exemplo, correr num parque porque Caraca. ele pegou trauma, velho, de corrida, sabe? Uhum, Porque não foi personalizado. Então, às vezes, você encurta a carreira de um jogador porque você não personalizou o tipo de treinamento que ele deveria ter para a posição que ele tem, sabe?
Uhum. Então, tipo assim, e os dados vão te mostrar isso, né? De performance disso, né? Perfeito. Eu queria citar 3 livros aqui, um filme até por conta disso. Primeiro, eu queria falar assim, nos Estados Unidos, essa questão dos dados, elas já existem antes, inclusive, até da ciência de dados, porque nos Estados Unidos eles têm muito aqueles card dos jogadores de beisebol, de basquete, Sim, dos jogos que tem ali, não só, por exemplo, tem altura, peso, às vezes tem o tamanho do braço, dependendo do tipo de esporte que o cara pratica e tal, mas também tem estatísticas de jogos ali do cara às vezes do ano, cada ano sai um novo card com um novo ano e novas estatísticas. Eu sei que eu tinha uma caixinha, eu até dei para o meu sobrinho, com os jogadores de basquete, que inclusive eu comprava lá fora, né? Aí vinha para mim e tal, depois eu dei. Mas era muito legal, que eles já faziam aquelas análises na época dos cartões. legal. Você imagina agora. Então tem o filme Moneyball, né? Que acho que é o nome do jogo, que é com o Brad Pitt, que fala exatamente dessa história de um time de beisebol, que foi o primeiro a usar um algoritmo para fazer contratação dos jogadores, e ele não só foi campeão, como ele mudou toda a forma como que era os jogos de beisebol na época, né? Para todo mundo passou a adotar e ter uma área de dados dentro dos times para poder fazer isso. Caraca. O outro livro é esse aqui, Os Números do Jogo, que fala sobre o uso de dados no futebol, que é bem bacana também. Maneiro. Legal isso. Tem esse outro aqui, que é dos Simpsons, que a Rai mencionou. Esse livro chama esse eu conheço, esse conheço. Não, legal. O que eu conheço é a ciência por trás dos Simpsons. Muito massa também. Bem legal. E o outro livro é escrito por um brasileiro que eu não tenho, mas já estou na fila para comprar, que é o Vitor Príncipe, que ele é profissional de educação física e tem mestrado em matemática, e ele escreveu um livro que chama Dados Futebol Clube. Ele trabalhou como cientista de dados no Vasco e aí escreveu esse livro. Então, tô louco para pegar esse livro também, que deve ser muito bacana de ler isso daí. Que legal, Mas cara. aí não souberam investir, né? Não, mas tipo assim, vai ser muito legal, assim, tipo, as áreas que vão abrir, e vai ser muito legal estar na vanguarda disso, né? Tá, tipo assim, preparado para quando as oportunidades aparecerem. Acho que vai ser muito legal. Acho que se o presidente do Atlético Mineiro estiver vendo esse podcast, assistindo, cara, manda mensagem para mim, a gente leva lá um probleminha para a comunidade DS, lá a gente vai contratar os profissionais aí, não só esses times, né? Mas muito legal, né, cara? Muito, muito bacana. Muito, assim. muito legal. Muito bom. E você pega, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é apaixonado por futebol e ele sabe, assim, umas estatísticas muito fora dos jogadores e tal, né? Eu não sou muito chegado no futebol e tal, mas ele sabe muito, assim, tanto das ligas nacionais quanto das ligas de fora, assim, então ele sabe muita coisa. Aí eu falo, cara, imagine uma pessoa que tem essa paixão, assim, de fazer esse negócio e coloca o cara na ciência de dados. Fala, cara, você vai trabalhar com isso, vai fazer dinheiro com isso. Porra, deve ser muito incrível, cara. Sim. Exato. Nossa, sim. E sabe o que é legal também, galera? Tipo, em um problema de futebol, como é que você extrai os dados, né? Porque você não tem ali banco de dados e tal, que as pessoas vão interagindo com o produto. Então, o que eles fazem? Eles pegam um vídeo, que é o vídeo do jogo, né? E você tem reconhecimento, detecção de objetos ali, de movimento, então você consegue saber quanto que um jogador percorreu, por exemplo. Que é o que ele já tem, né? Que é o que, durante o jogo, os narradores falam, né? Tipo, cada time teve 30 faltas, por exemplo. Então, quando acontece uma falta, uma paralisação, tem um algoritmo que está monitorando, por exemplo, e ele sabe que aconteceu uma falta para tal time ali, né? Ou tem alguém contando e tal. Mas você consegue, tipo assim, a fonte de dado é fonte de imagens, né? Que o vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. Então, você faz detecção de objetos nas imagens para você saber quanto que a pessoa percorreu, porque você sabe o tamanho do campo. Então, você consegue extrair essa estatística. Aí sim, você coloca num banco de dados e depois modela com algoritmos, né? Eu gosto muito do UFC, cara. No UFC, quando você assiste uma luta, quando termina um round, já aparecem as estatísticas ali de golpes contundentes, quantos socos, quantos chutes o cara deu, quantos acertou, quantos não, efetividade. Cara, porra, é muito legal isso daí. Legal mesmo? Eu já vi uma análise de dados feita em cima do Cartola. Um cara pegou, puxou a base de dados, fez um web scraping lá em alguns sites que tinham e puxou aquilo e fez uma análise e ele usava aquilo para montar os times dele no Cartola. Não sei, lógico, se teve algum resultado e tal, mas o cara publicou, eu achei muito legal, cara. Achei bem bacana isso aí. Maneiro. Boa.
Mas vamos aí, Almir, traz mais uma notícia para nós. Vamos lá. Um robô pode me dar um cabelo perfeito? Acho que não, né? Polêmica. Acho que não. Se foi uma alta pergunta, a resposta é não. Eu tô lendo, na verdade, a manchete, não é uma auto-pergunta, né? A manchete do site aqui. Então, a manchete diz assim: um robô pode me dar um cabelo perfeito? Testei shampoos desenvolvidos por uma inteligência artificial. Existem 2 marcas no Brasil, eu também não sabia disso, que talvez até tenham mais, né? Que já praticam isso, ou talvez não dê tanta ênfase, mas são brasileiras que eles usam algoritmos para formular produtos de beleza capilar. Então, essas marcas são a Just For You e a outra chama Meu Que, com que mesmo, mudo. E elas prometem personalizar os produtos, as fórmulas dos produtos. Então, shampoo, condicionador, homem só sabe isso, né? Shampoo, condicionador, mas tem leave-in, só isso. máscara, não sei do que. Então, tem uma série de outros produtos aí que só as mulheres vão saber, né? Enfim. Nem todas, que no caso eu não sei. E essas marcas, elas fazem uma captação de dados. Eu achei assim, eu peguei essa reportagem para ler e eu achei que seria uma piada pronta, lógico, né? Com o fato de eu ser careca até que virou, mas é muito interessante. É muito interessante porque eles fazem um levantamento de dados através de um formulário, né, que o cliente responde, que ele vai colocar várias informações sobre data de nascimento, tipo de cabelo que ele tem, cor, nível de oleosidade, algumas informações que ele tem ali. As outras, o próprio algoritmo vai pegar, por exemplo, geolocalização, para saber de onde aquela pessoa é, como é o clima da região onde ele mora, e baseado em todas as informações que ele capta, ele vai preparar uma fórmula que é exclusiva para aquela pessoa. Lógico, ele não vai fazer uma única fórmula para cada pessoa existente que comprar, mas eles vão mesclando ali os produtos para gerar essa fórmula, e às vezes cai já numa fórmula que já foi feita para alguém, né? E eles reutilizam, beleza. Mas eu estava vendo aqui que essa IA já gerou mais de 1.600.000 fórmulas diferentes. Cara, é muita coisa. Caraca! É muita coisa. E todos os produtos são veganos, né? Que eu acho bem interessante essa questão. Não tem teste de animais, aquela coisa que a galera preza bastante também na hora de comprar. Então, as combinações são imensas, cara. A pessoa que fez o teste era uma mulher, lógico, que escreveu inclusive a matéria. E no final, ela foi meio que a resolução, o que ela achou, enfim, das coisas, ela colocou que algumas coisas foram boas, outras mais ou menos. Então, ela disse que reduziu a quantidade de produtos, já que ela passava em uma média 5 produtos diferentes para o cabelo. Eu não sei como isso é possível, mas ok, né? E ela conseguiu reduzir para somente 3, né? Que eu consigo até entender um terceiro aí, mas 5 já fica meio difícil para mim. E ela também reduziu o tempo em que ela fazia o tratamento do cabelo dela, acho que de 15 minutos ou mais, quanto tempo lá, para, sei lá, 10% do tempo que ela gastava anteriormente. Isso é maneiro. Isso é bem interessante. Ela disse que o resultado na estética e por exemplo, na oleosidade, no que ficou do cabelo, ela falou que para algumas coisas, por exemplo, estética, ela acho que ficou bem bacana. Para outros, tipo ficar seco, oleoso, ela disse que não foi tão efetivo, mas que ela disse que vale testar. Inclusive, eu trouxe aqui os preços, né, para quem quiser. Um kit completo da Just For You, com shampoo, condicionador e leave-in e máscara personalizada, sai por R$123. Já baratinho. O kit da Meu Que, com shampoo, condicionador e leave-in, não sei o que é leave-in, gente, custa R$187. Então, analisa. Manter os modelos em produção é caro, né? Deixa... Nossa, fiquei pensando aqui, sei lá. Mas eu acho legal, assim, eu acho que essa criação dessas fórmulas personalizadas, quer dizer, esse volume de criação de fórmulas diferentes vai levar à personalização, né? Cada um vai ter o seu cabelo e aí vai fazer um shampoo só para você, e aí, porque você tem escala, né? Antes você faz, por exemplo, o que você faz? Você tem várias pessoas, aí você tira uma média delas, né? E chama isso de persona. Então, o que é persona? Persona é uma pessoa que representa um público. E aí você tem 5 personas. Aí você consegue trabalhar com 5 pessoas, mas não com 1 milhão de pessoas que geraram essas 5, né? Então isso é legal, muito legal. Legal.
Se você for pensar, por exemplo, quando as fábricas de tintas lançaram aquele negócio de personalizar, você escolher a tinta que você quer, no tom que você quer, que a máquina faz ali na hora. Porra, aquilo é Sim. incrível. Agora você pensa, isso daí, cara, para um shampoo, daí para outras coisas eu pulo. Daqui a pouco você está escolhendo um iogurte feito pela inteligência artificial, para Caraca. colocar ali um produto que você queira, vai criar Uma uma mão robótica personalidade. misturando assim, ó. Cara, a personalização chegou Total. para ficar, velho. Sim, sim. Não, galera, assim, a minha única tristeza na vida hoje, assim, que às vezes me faz ficar bem triste é não conseguir ver isso, cara, sabe? A gente morrer antes. Ah, eu fico muito triste, Putz. velho. Eu queria que, tipo, a gente lá chegasse aos 200 anos aí e desse pra ver essas coisas, né? Pois Mas é. sei A lá, minha vamos tristeza é ver. não ter cabelo para testar o shampoo feito pela gente. Caraca, o negro não tá mó Almer. profundo, não, tá? Eu queria estar aqui pra ver. Eu acho que a preocupação do Almir é maior que a minha mesmo, com certeza. Vocês já estão vivendo um momento histórico que a gente está no meio da peste Total. negra aí, porra. Então, Não queria, não, Boa. mas estamos aqui, né? Infelizmente. Mas vamos para a próxima, galera. Isso aqui é legal. Ensinando a inteligência artificial a dizer eu não sei. Os modelos de inteligência artificial já estão sendo usados em saúde pública, internet das coisas e outras aplicações críticas. Contudo, por serem dependentes de dados passados, há crescentes preocupações quanto aos vieses que esses modelos projetem nas decisões futuras, reproduzindo ou até mesmo ampliando preconceitos passados. A pesquisadora Prakash Eyazangi, da Universidade de Tecnologia da Georgia Tech, uma faculdade incrível de tecnologia dos Estados Unidos, acreditam que dá para fazer melhor se conseguirmos agregar um pouco de sabedoria filosófica a esses algoritmos. O principal obstáculo é que os modelos neurais de aprendizado profundo, né, são as redes neurais aqui, as deep learning, né, atuais, elas são pobres em quantificar suas incertezas e muitas vezes são excessivamente confiantes em suas previsões. Quantificar a incerteza permitirá que o modelo diga, eu não sei, ao enfrentar situações desconhecidas ou inesperadas. Então, o que essas duas pesquisadoras estão tentando dizer é o seguinte, que existe um viés, que é o viés? O viés é quando você tem um certo direcionamento. Então, o viés é um guia, né? E o viés, obviamente, você não consegue remover ele 100%, porque todos nós temos vieses, né? Você tomar uma decisão, ele é baseado num viés que você tem de experiências passadas, coisas que você vive, maneiras que você pensa e tudo mais. Então, não dá para você eliminar o viés. Mas, obviamente, você precisa quantificar isso. E os algoritmos hoje de machine learning são muito verdade. A gente treina com dados que são experiências passadas. Então, o algoritmo ele vai aprender o dado que você passar para ele de experiências passadas. Mas o que elas estão propondo aqui é o que o algoritmo não sabe. Então, por exemplo, se eu perguntar uma coisa para ele, qual que é a previsão de vendas de tal produto? Ele fala assim, eu não sei, porque eu não tenho dados históricos que consigam me dar o conhecimento suficiente para poder fazer a previsão desse produto. E aí você tem um algoritmo que diz eu não sei, você consegue abrir leques para, por exemplo, explorar mais dados, para, por exemplo, tirar alguns vieses até racionais, né, racistas, né? Então, esses vieses racistas, você fala, olha, ensinar o algoritmo e falar, puta, eu não sei, eu não consigo, não tem dado suficiente. Então, você conseguir diminuir isso, né? E o que elas estão fazendo aqui elas estão pesquisando sobre isso, elas vão criar algumas propostas de algoritmos que controlem a incerteza, dizendo eu não sei. E o mais legal é que essa pesquisa chamou a atenção da Meta, né, que é o Facebook, o novo Facebook, e o Facebook já está financiando esse trabalho. Então, o Facebook está envolvido, estão financiando esse trabalho para a gente conseguir criar algoritmos que digam eu não sei, eu não tenho dado suficiente para te dar uma resposta, e a gente parar de dar uma resposta sim ou não, e ao invés de ficar medindo só o erro, a gente medir o quanto o algoritmo não sabe. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham dessa parte dos vieses de modelos, essa parte dessa pesquisa exclusiva aí que elas estão fazendo? Eu acho que é uma prova de que o ser humano já não tem mais saída, porque
se a gente prefere treinar a inteligência artificial para dizer não seria muito mais fácil a gente treinar o ser humano para aprender a lidar com os vieses para que ele crie uma inteligência artificial mais imparcial, né? Mas, assim, tirando um pouco da questão da brincadeira, eu acho que é bem importante isso, até porque a gente nunca, né, como você mesmo disse antes, a gente nunca vai conseguir eliminar as experiências de vida, né? E a gente nunca nasce numa sociedade perfeita, que não tem viés, que não tem problemas, e a gente carrega isso com certeza, a gente evolui durante a nossa vida, óbvio, algumas pessoas evoluem bem menos, né, infelizmente, mas a gente vai aprendendo, né, a eliminar esse tipo de coisa, esses preconceitos que a gente traz, ou preconceitos, né, que a gente traz aí com a gente, mas, cara, eu acho que é uma excelente alternativa, né, e até para a gente aprender também com a IA, né, porque se ela sabe dizer não, quem somos nós para dizer que não sabemos, né? Exatamente. Eu acho que era esse ponto que eu ia falar, Almi. Que eu acho que eu acho que é um dos poucos casos que eu vejo a gente aprendendo com a inteligência, que é o fato de saber falar não, né? Falar, não sei, cara, não sei, me dá mais um tempinho, me dá mais dados aí que eu vou te falar. Porque é isso, né? Porque cara, tem muito viés. Eu acho que do jeito que estamos é meio impossível tirar o viés. Eu acho que, inclusive, não vejo saída. Realmente, eu acho que é isso que eu me falou, não vejo saída, assim. Porque é uma coisa que a gente tem que lembrar muito que é um robô, é uma inteligência artificial, mas é feita por pessoas. E pessoas são racistas, são preconceituosas. O que a gente tem que trabalhar é aumentar os tipos diferentes de pessoas dentro de um time para poder ir tirando esses viés. Exato. Eu acho que é isso. Diversidade Era essa palavra que eu queria lembrar. Palavra, total. E tem outro ponto legal que eu queria discutir com vocês sobre isso, que é o que a Rai trouxe, que é, por exemplo, você saber dizer eu não sei, né? Quando a gente está dentro da empresa, por exemplo, as empresas mais tradicionais não têm espaço para você dizer eu não sei, né? Porque as pessoas sempre esperam uma resposta de você. E na maioria das vezes que essa resposta seja positiva, porque está indicando que as coisas estão crescendo e estão funcionando. Só que a ciência de dados, ela é uma profissão que a palavra ciência não é por acaso, né? Ela é a ciência, né? Você segue o método científico. Você tem hipóteses, você coleta dados, você valida as suas hipóteses, você cria modelos, você quantifica os resultados e você publica isso ou entrega isso para alguém, né? Então, esse é o processo de um cientista de dados. Só que nem sempre esse processo ele dá certo. Na verdade, a maioria das vezes ele dá errado. E só que você não consegue, você não pode dar uma notícia ruim, ou que ruim assim, deu ruim ou não deu nada, né? E porque a empresa, seus chefes sempre esperam que você tenha uma resposta para tudo e que essa resposta seja sempre positiva. Vocês querem ver o projeto, o exemplo mais clássico disso que a gente vive é teste AB. Você faz um teste AB, testando a página A contra a B, e o resultado dele dá inconclusivo, porque você não tem dado suficiente ou porque a característica que foi melhorada não traz nenhum tipo de benefício. Cara, o time de negócio ele quer morrer quando você falar para ele que o teste deu inconclusivo. Aí ele fala assim, mas o que a gente vai fazer? Eu falo, não sei, cara, deu inconclusivo, não consigo te dar nenhuma conclusão. Não tem como te dar uma resposta, deu inconclusivo. Eu vou mentir se eu falar que deu ruim ou que deu bom. Deu inconclusivo, não tem conclusão, eu não consigo concluir nada, né? E as pessoas querem morrer com isso, cara. As pessoas, elas... Não, mas a gente precisa saber se deu certo ou deu errado. E há um tempo atrás, na empresa, a gente discutiu muito sobre isso, sobre o papel do cientista de dados e o papel de falar eu não sei. E tá tudo bem com relação a isso, sabe? Você não sabe, ou você fazer um teste, uma análise e chegar em lugar nenhum. E tá tudo bem com isso, né? Porque as pessoas esquecem que você eliminar os caminhos errados também é uma forma de chegar no caminho certo. Sim, né? Cara, e é muito legal. As pessoas não olham por esse lado. Tem essa questão, né, para o cientista, dar errado, na verdade, é ter sucesso, porque você descobre que aquele caminho não dá certo, você tem que testar outro. Então, você eliminou o caminho errado. Então, vamos testar agora de outra forma. Então, isso é um sucesso. Você sabe que aquela hipótese que você gerou, ela não traz o resultado que você quer. Então, você já sabe disso, você conseguiu o resultado. Só que para negócios, muitas vezes, isso é a pior notícia, né?
para se dar. Então, gera aquele conflito. Então, para as Sim. possibilidades, para a pessoa que tem que dar a resposta, às vezes é uma coisa meio chata de você falar, né? Porque o cara, às vezes, nem espera uma inconclusão. Ele até fala assim, quanto? Ele já pergunta quanto. Ele nem imagina que pode não ser nada e nem que pode dar errado, né? Ou pior, ele já tem a resposta, ou ele quer que a resposta seja aquela, e ele usa a análise para poder validar algo que ele já tem certeza. E não o contrário. Ele tem uma hipótese, exato, ele tem uma hipótese, ele vai testar essa hipótese com dados, e os dados vão dizer se ele está certo ou está errado. No contrário, não. Ele tem a resposta certa porque ele quer que seja aquela resposta, e ele usa dado como desculpa para ganhar força no argumento. Cara, esse é o pior tipo e é a maioria que tem por aí, tá? Porque falta alfabetização de dados, só falta muitas bases de análise para as pessoas entenderem como que as coisas funcionam. E achar todo mundo acha, né? Esse é um grande problema. Pois é. Isso aconteceu muito comigo, um exemplo assim, aconteceu isso comigo no mestrado, que, né, criança inocente, brincando de dados, e aí eu tinha uma hipótese na cabeça, que era X, então. E aí fiz a análise, né? 2 anos trabalhando naquilo, coletando dados, fiz o estudo. Deu inconclusivo. Deu inconclusivo não, né? Deu que aquela variável não respondia aquilo que eu estava perguntando. Ou seja, minha hipótese não fazia sentido. E aí eu falei, e aí? Que eu construí toda uma dissertação falando aqui, ó, vai dar isso aqui, eu vou escrever isso aqui, tudo montadinho. E aí uma professora minha falou isso, ela falou exatamente isso, falou, cara, você acabou de descobrir uma coisa muito legal. Por quê? Porque todos os artigos eram, sei lá, é que eu estava testando se a ave cantava de tal jeito devido a tal fator. E aí minha resposta era que não, mas todos os estudos falavam que sim. Ela falou, cara, você não acha isso genial? Eu falei, cara, realmente, porque foi isso, né? Eu fui já com a hipótese, que a hipótese era certa. Mas aí você está testando a hipótese, você não está indo com certeza. Por isso que é a hipótese. Isso me quebrou. Isso me quebrou, assim. Aí eu acho que eu aprendi a lição. Não, legal. Acho que falta essas alfabetizações, assim, de dados e isso mostra que a gente está muito jovem ainda, né, em termos de dados e as pessoas conhecem muito pouco isso, né? Então, a gente tem uma longa caminhada aí. Legal. Empresas pequenas, né, que estão inaugurando suas áreas de dados, passam por isso, né? Porque eles acham que eles vão jogar um cientista de dados ali dentro e o cara vai revolucionar, vai trazer milhões de dólares para a empresa que agora vai... E, na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, você vai testar hipóteses, vai saber, e, de repente, vai contra o senso comum, né? E aí, depois dessa conversa que a gente teve, né? A gente levou isso para a empresa, para algumas pessoas e tal. E aí, hoje, a gente tem uma forma assim, por exemplo, se você mede o resultado da empresa só sendo financeiro, por exemplo... Isso força com que todas as suas decisões precisem ser positivas e que você não possa, tipo assim, dar uma resposta com resultado inconclusivo. Mas a gente chegou à conclusão que se você, por exemplo, aprendeu alguma coisa, igual a Rai está contando, se você, tipo, desvalidou uma hipótese e disse que não é que é inconclusivo, mas você aprendeu com isso, significa que você aprendeu um pouco mais do que você sabia até então. Então, quanto mais a empresa ela gera conhecimento, o conhecimento vira patrimônio da empresa. Então, não tem problema você não chegar com o resultado esperado, mas você não pode chegar com o aprendizado gerado. Então, o aprendizado passou a ser considerado, entendeu? Então, hoje eu posso chegar e falar assim, gente, deu inconclusivo o teste, mas eu aprendi que essa variável que a gente estava medindo, ela não serve para nada, igual a Rai falou. Cara, isso é um conhecimento adquirido. Isso faz a empresa ir para um próximo passo, porque está eliminando um caminho que não precisa mais seguir por aquele. E gera insights também, né? Você fala, pô, isso aqui não deu, mas e aí? O que será que está aqui? Pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui. E aí você começa a testar mais coisas. E é assim que a ciência funciona, né? Senão não teria graça. Eu acho tão legal, cara, quando o algoritmo é do contra, quando ele quebra um negócio que é senso comum ali, você fala, caraca, não é possível. Eu tô lendo um livro agora, chama Freakonomics. É bem legal, cara, muito legal mesmo. É um livro que já tem acho que mais de 10 anos já de lançado e está na minha lista faz tempo, eu decidi ler ele agora. E ele tem uma parte sobre um economista que faz vários testes assim de hipóteses e tal, alguma coisa. Então, eles fizeram um teste em Israel, que era assim, numa creche, eles tinham sempre alguns pais que chegavam atrasados para pegar os filhos, e aquilo gerava um certo empecilho, porque gerava um professor que tinha que ficar mais tempo ali aguardando, uma criança que ficava, a escola não podia fechar, isso gerava um custo. E eles decidiram fazer um teste para reduzir aquilo e colocaram uma multa de $5
para o pai que chegasse atrasado e para pegar o filho, né? E aí fizeram aquilo lá, implantaram, começaram a medir e eles descobriram que a quantidade de atrasos triplicou. Mas trombou, a galera falou, como assim, cara? A gente está punindo o cara com dinheiro ali e tal, o cara está tendo que pagar. Aí eles foram fazer umas pesquisas e descobriram que as pessoas simplesmente achavam que R$5 era ok. Posso chegar 1 hora atrasado por R$5? Beleza, fica com meu filho aí mais 1 hora, que tá ok para mim, entendeu? E aí, babá depois, custa 30, deixar o filho foi, 5. assim, um choque, né? Um choque, porque ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Aí os caras falaram, não, beleza, vamos retirar a multa então, que vai voltar ao normal. E o que aconteceu? Não voltou ao normal quando eles retiraram a multa, porque a galera achava, pô, se chegar atrasado custa só R$5 para a escola, né, para a gente pagar para a escola, é porque é algo que não é importante. Então, por R$5, $5, né, por esse valor tão baixo, é uma coisa que eles não dão lá tanta importância, senão eles cobrariam mais. E aí, eles criaram um outro problema, que agora a galera só chegava atrasado para pagar. Isso é muito incrível. Porque isso é muito real mesmo. Correlação não é causalidade. Pô, tô batendo essa tecla, velho. Exato. É um exemplo clássico de faculdade. Quando eu estava na faculdade, principalmente quando você é bichão, né? Bicho, calor, dependendo da sua região, tipo, todo mundo faz o mesmo curso. Então, por exemplo, eu fazia cálculo 1 com todas as engenharias. E a biblioteca da universidade não tinha livro suficiente para todo mundo. Então, os primeiros corriam lá, pegavam os livros, e você tinha, no máximo, 7 dias para usar o livro. Então, você tinha que renovar. Você só podia renovar por 3 vezes. Então, você podia ficar com o livro 1 mês e pouquinho. E aí, na hora de você devolver o livro, se você não devolver, você tinha que pagar a multa, que era R$1,50 a multa por dia. E aí, a galera que era rica na faculdade preferia pagar a multa, mas não devolver o livro porque tinha prova. Então, é um exemplo que o amigo acabou de citar. Isso aí é mais barato do que comprar o livro, né? Sim. Um livro de R$200, R$300, até mais, dependendo. Nossa, verdade. É muito louco. Boa, galera. Vamos para a próxima notícia. Deixa eu abrir aqui, galera. Opa. Próxima notícia é sobre o sistema de reconhecimento facial do Ceará, que incluía a foto do Michael B. Jordan, né? Aquele ator que fez Pantera Negra, como suspeito de chacina. E aí, a manchete já diz tudo, né? Tão absurda quanto a manchete diz. A identificação ela foi realizada após 3 horas do caso, e a polícia já foi lá e divulgou. A corporação, obviamente, afirma que essa é só uma etapa do processo de identificação, óbvio que as outras continuam, então é digital, tudo mais. Só que aí vem aquela questão de que já divulgou, né? Óbvio, é um ator famoso, o pessoal conhecia, por isso saiu essa notícia tão absurda, mas aí o pensamento que fica para mim e se não fosse, sabe? Como é que você divulga, assim, a foto de uma pessoa? Porque é isso, né? É aquilo que a gente está falando até agora. É uma inteligência artificial que é feita por humanos, e aí você divulga isso como suspeito, já causa um clima meio... Então, galera, porque na minha cabeça o que eu deveria fazer é, sei lá, guarda essa fotinha, faz os testes lá, digital, tudo mais, não sei o quê, e depois você associa e divulga, sei lá, não sei como é que funciona a polícia também. E aí, o que vocês acham dessa notícia? Eu acho que isso reforça um pouquinho que a gente vem falando de viés e preconceitos e tudo mais, né? Acho que um exemplo muito clássico, assim, eu acho que a gente vai, tipo assim, vamos ter toda a inteligência artificial fazendo shampoo, essas coisas todas, tá? Eu acredito muito nisso. Mas eu acho que algumas decisões, elas nunca poderão ser tomadas sozinhas, pela inteligência artificial, por exemplo. Muito por essas questões dos vieses que elas são treinadas, né? Então, por exemplo, decisões médicas, decisão que envolve crimes, essas coisas, precisa ter um double check de um ser humano. Obviamente, a inteligência artificial ela vai acelerar o processo, porque ela consegue fazer muitos reconhecimentos, mas tem que alguém bater o martelo e falar assim, tá certo ou tá errado. E isso tem que ser usado para retreinar a rede como uma forma, um algoritmo, né? Como uma forma de diminuir o viés. Mas, assim, tem decisões, eu acho, que demorarão ainda muito, a gente precisa muito evoluir na técnica mesmo de machine learning para que a decisão seja tomada sozinha. E eu acho que esses tipos de incidentes, eles causam, assim, eles denigrem muito a imagem do cara que está por trás disso tudo, né? Lógico, teve alguém que pisou na bola, mas às vezes nem é o algoritmo, entendeu? Às vezes não fizeram uma validação ali naquele negócio que deveria ter sido feito antes, ou não fizeram um teste
suficiente, enfim, né? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo culpa do programador, do cara que gerou o algoritmo, ou das instituições que estão usando de forma errada, isso gera um certo desconforto, né? Porque a gente imagina a IA dentro de hospitais, dentro de tribunais, né? Em várias situações que podem ser, que exigem, né? Que tenha, assim, uma precisão muito alta, né? E acontece essas coisas assim, a gente fica muito com o pé atrás, né? Total. Eu acho que tem vários fatores aqui que a gente podia ficar discutindo e tudo mais, né, de racismo, que são bem importantes, bem recorrentes, e a gente viu esses dias lá do banco que falaram também, né, eu não lembro o nome do banco, mas que basicamente não reconhecia o rosto de uma pessoa negra, e aí, cara, pegou uma foto de uma, acho que foi do Thor, não sei, pegou a foto do Thor e apontou e foi reconhecido, sabe? E aí a gente vê o grau de absurdo que isso é. E aí meu pensamento, só consigo pensar assim, é óbvio que não é meu local de fala, mas eu só consigo pensar em racismo estrutural, cara, porque é isso, né? Não é que é maldade da pessoa e tudo mais, mas isso tá tão enraizado que é isso, né? É o viés, é isso que a gente tá falando, é o Cara, viés. tipo assim, 300 anos de escravidão, sabe? Você não consegue tirar todo esse sistema por tanto tempo de uma hora para outra, sabe? Então, realmente, isso é uma coisa que a gente vem carregando, assim, dos antepassados, sabe? Então, é E difícil. a E aí a gente diversidade, reproduz cara, essas coisas a gente não para tem os algoritmos. diversidade no desenvolvimento e nem nos testes. Como é que não se faz um teste de um aplicativo de reconhecimento facial Pois com é. pessoas negras? Como que não faz, Como cara? que não, cara? É um E absurdo, já fica assim, né? Meio assim, com uma empresa dessa, de tipo, pô. Porque, por exemplo, aonde o time vai fazer os testes? Dentro da própria empresa. Sim. Sim. E aí não tem a representatividade lá dentro. Eu vi Não um tem. problema desse no Google, cara, no desenvolvimento de um gadget do Eu Google, vi. que era um colar que batia umas fotos e tal, e os caras fizeram aquilo e iam lançar como a terceira maravilha do Google, e depois descobriram que não funcionava. Foram descobrir que o colar, que era uma câmera que ficava aqui, quando usado em mulher tem seio, o negócio ficava inclinado e não batia boas fotos. Pô, não testaram em mulher, cara. Pensa num negócio absurdo Caracas, desse. velho. Um Cara. absurdo. Cara, é um negócio assim que não dá para entender. Pois é. Mas é isso. Aí fica essa questão, né? De ok no sentido de que não é culpa da inteligência artificial, que eu também acho que não é, porque é aquilo, né? Inteligência artificial é feita por humano, por isso que o nome dela é artificial. E cara, para mim, o mais absurdo é divulgar a foto, sabe? Divulgar a foto que, cara, velho, como é que você divulga a parada sem ter, sei lá. Total. Não sei como é que funciona a polícia, né? Posso estar falando alguma merda muito grande aqui, mas sei lá, para mim é meio absurdo. Boa, Rai. Vamos tocar a próxima notícia. Vamos lá. Investidor usa inteligência artificial para detectar greenwashing. Um investidor chamado Andy Muniz, ele é cientista de dados da Acadian Asset Management. É uma asset, para quem não sabe, é uma empresa que faz investimentos, né? E eles têm um fundo ali que faz alguns investimentos, então tem um selo para investimentos que se chama ESG, né? Que basicamente ele olha boas práticas ambientais, boas práticas sociais e de governança corporativa. Só que o que acontece? Esse greenwashing é um termo, né, uma gíria em inglês, para classificar as empresas que fazem ali o engambelamento. Eles falam que praticam tem essas práticas de eliminação de carbono, que são sustentáveis, são ecológicas, e, na verdade, elas não praticam isso. Então, aquele famoso da boca para fora. Só que esses tipos esses títulos ESGs, né, ESG, eles não têm uma validação que é muito, assim, digamos, criteriosa. Então, algumas empresas conseguem escapar disso. E esse cara, ele começou, inclusive, no mestrado, ele fez um sistema que analisava as empresas a serem investidas baseado num web scraping, que é você entrar em um site e pegar os dados. O site era o Glassdoor, né, que a gente consegue descobrir. O Glassdoor é um site onde você vai lá e entra e coloca, por exemplo, que você já trabalhou numa empresa tal, como que era trabalhar lá e qual era mais ou menos a faixa salarial que você ganhava numa profissão específica.
Então, ele analisava, o Glassdoor analisava ali a qualidade do que as pessoas diziam sobre as empresas. Por ali, ele tinha um algoritmo que analisava se aquela empresa tinha uma boa governança, e empresa com boa governança tinha bons funcionários mais satisfeitos e, com certeza, mais lucros. E ele publicou isso, né? Inclusive foi o Fed, o Banco Central norte-americano, publicou esse estudo, foi muito bom, esse cara bombou, e agora ele usa essa análise para descobrir as empresas que estão fazendo essas falcatruas nesse sistema, dizendo que, por exemplo, que são sustentáveis, que são ecológicas. E essas análises é feita, por exemplo, em entrevistas que os CEOs dão, né? Ele tem ali um sistema que vai analisar os vídeos ou que vai ouvir áudios, vai traduzir aquilo para texto, ou ele vai ter um sistema que vai testar, né, um NLP ali para verificar o sentimento do que está escrito e descobrir se o cara está falando a verdade ou não, ou que tipo de coisa que o cara está escondendo, e baseado nisso, escolher quais serão as empresas que o grupo dele vai investir. E está tendo um certo sucesso aí, enfim, né? Que legal. Muito bacana. Muito legal, muito legal. Eu acho que, por exemplo, esses problemas de você esconder, do tipo assim, né? Você fala de um jeito, né? E acontece de outro. Eu acho que existem alguns, por exemplo, o Reclame Aqui, né? Reclame Aqui, cara, ele é um site que as pessoas confiam nesse tipo selo, né? De Reclame Aqui, porque se a empresa tem uma boa reputação no Reclame Aqui, significa que ela atende bem o cliente, que ela, né, a pessoa comprou alguma coisa, dá atenção ali no pós-venda, alguma coisa assim. Então, as pessoas, elas confiam nas recomendações lá disso, né? Isso gera alguns selos, e os times de Customer Experience das empresas, que é o antigo SAC, né, eles lutam muito para ter esses selos, porque as pessoas realmente olham para essas coisas, né? E aí agora você está usando, por exemplo, a inteligência artificial para poder dar volume de avaliação disso, né? Então isso é muito legal. Então, e para fazer uma comparação, né, o greenwashing, ele é comparado com o Reclame Aqui quando uma empresa ela responde automaticamente. Então, tem um índice de resposta das empresas, às vezes você olha lá, a empresa tem um índice de resposta extremamente alto, 99, alguma coisa, aí você fala, putz, essa empresa é da hora. Aí você vai ver, um cara reclama, fala aquele absurdo da empresa, aí a empresa só manda uma resposta automática para um robô, dizendo, estamos analisando a tua proposta, não é nada. Entendeu? Então, é uma forma de tentar engambelar o sistema. Mais ou menos é isso que é o greenwashing, né? Que é uma forma de você tentar contornar algumas coisas ali pelas próprias brechas que o sistema tem e dali tirar uma certa vantagem, né? Parecer que você é algo que não é. Sim, acho que a gente está vendo aí, né, as aplicações de ciência de dados, de machine learning, e é isso. O que você quiser fazer, dá para fazer. Boa. Legal, vamos mais uma notícia. Acho que é a última, né? É a minha última notícia? É a última. A última é mais polêmica, tá? Obviamente. Mas é o seguinte, galera, a gente vai fechar esse novo quadro aqui do podcast Show Me the Data com uma notícia um pouco mais polêmica, que obviamente a gente vai ter que trazer mais informações nos próximos, né? Eu tenho até alguns amigos que são advogados e gostam de dados, eu vou trazer eles para falar um pouquinho sobre esses termos mais de lei, né? Mas a notícia é a seguinte: Lei da Inteligência Artificial no Brasil. Entenda o projeto aprovado na Câmara. Projeto que cria a Lei da Inteligência Artificial estabelece princípios e diretrizes. Especialistas criticam falta de profundidade e responsabilização. Então, após as leis de dados pessoais e governo digital, então aí a gente está falando de LGPD, tá? Então, as leis de proteção aos dados das pessoas. Depois, então, a gente está falando outras leis além dessas. O Brasil está próximo de ter um marco para a inteligência artificial. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, aguarda apreciação do Senado Federal. Especialistas, porém, não gostaram do pouco tempo para discussão até agora. Além disso, eles dizem que a legislação não é suficientemente profunda e esperam que outra casa do Poder Legislativo melhore essas questões. Mas o que é esse marco da inteligência artificial, né? Ele foi aprovado na Câmara no dia 29 de setembro do ano passado, 2021, e esse projeto de lei ele estabelece fundamentos e princípios para a inteligência artificial no Brasil,
com diretrizes para o poder público, né? Ele diz que um ponto importante, que é o que o texto define, que é a União, quem pode legislar, editar normas sobre a matéria. Recentemente vimos algumas iniciativas municipais e estaduais sobre os assuntos. Então, resumindo aqui, o que está acontecendo, né? Existe um projeto de lei que está indo para o Senado agora, que já foi aprovado em votação pela Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei ele está procurando responsabilização com relação a algumas ações que são tomadas por algoritmos. Então, por exemplo, o algoritmo toma uma decisão, essa decisão ela prejudica alguém, né? Então, é aquela que eles chamam de culposo, né? Quando não houve a intenção. Você faz um crime doloso, que é o que você teve a intenção de fazer, planejou fazer, e tem o crime culposo, que é o crime que você não teve intenção, né? Então, eles estão procurando quem vai responsabilizar por atitudes tomadas pela inteligência artificial e que possam prejudicar outras pessoas. E prejudicar você, por exemplo, igual a Rai falou, você não reconhecer a pessoa negra ao reconhecimento facial, quem que vai pagar ou se responsabilizar por essa situação que a pessoa, constrangedora que a pessoa passou, né? Então, você não dá um cartão de crédito para uma pessoa de uma classe social baixa, por exemplo. Quem que vai pagar ou se responsabilizar por essa ação de constrangimento, né? E não só isso, mas por erros médicos e algumas coisas. Então, essa lei ainda está em trâmite e tal, mas acho que vai dar o que falar, assim. Eu acho que as empresas vão ter que ter muito mais responsabilidades ao usar a ciência de dados e os algoritmos, né? E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham, assim, dessa criação dessa lei. Eu acho bem polêmica, eu acho que tem assuntos aí que tem que ter muito cuidado, que tem que debater com bastante tempo isso, e com bastante pessoas de fora, não só políticos, né? Lógico que tem uma equipe por trás do político, mas essa é uma discussão que ela tem que vir também para as pessoas especializadas da área poderem dizer algumas coisas, porque senão pode, por exemplo, você pode tentar regulamentar algo que não pode ser regulamentado, ou não deve ser regulamentado de uma forma que você vai tosar, né? Por exemplo, o Ceará, ele editou uma lei que definia que a inteligência artificial só poderia operar sob a supervisão humana. Isso é absurdo, porque senão não é uma inteligência artificial. Se você vai ter um cara ali apertando os botões, não faz sentido nenhum. Né? Mas um ponto bom, né, que é, por exemplo, o projeto define os princípios alguns princípios, como não discriminação, né, esse tipo de coisa, a centralidade no ser humano, né, mais ou menos como as 5 leis do Asimov lá, né, da inteligência artificial, dela nunca se voltar contra o ser humano, esse tipo de coisa, assim, é bem bacana isso, é bem legal, até porque existem muitas empresas que cometem algumas coisas, alguns deslizes e alguns crimes, né? Tem muita empresa que às vezes adota algumas atitudes irregulares intencionalmente, lógico, outras são algumas falhas, né? Como você disse, o culposo da situação, mas que também geram prejuízos, né? E isso precisa ter ali alguma coisa para analisar, né? Então, quando ela puxa, por exemplo, para a União e não para os municípios, centraliza, né, somente na União para que isso seja debatido, isso já é legal. Só que precisa de mais tempo para isso, né? Porque a gente pode, de repente, criar algumas distorções assim que, sim, teoricamente, são absurdas, né? Então... Exatamente. E eu acho que centralizar vai totalmente contra o que a gente estava falando de diversidade, né? Então, quando você centraliza, tipo, quem são as pessoas que estão por trás, né, desse centro? Então, a gente tem noção já de quem é, no sentido de diversidade. Homens, brancos, héteros, fato. E aí, você cria aí, beleza, você cria essa discussão em cima disso, só que você não tem diversidade, né, para discutir essas coisas. Você vai discutir com quem? E, além disso tudo, tem questões de que não são pessoas da área, né? Então, e aí? É igual quando vão aprovar alguma coisa de projeto biológico, assim, de parques, que não tem um biólogo, ou sei lá, um geógrafo, qualquer coisa do tipo. Cara, quem decidiu isso, sabe? Como é que você dá poder para uma pessoa decidir alguma coisa se a pessoa não é da área? Isso é bem complicado, concordo com o Mi. Que, por exemplo, assim, o exemplo que eu mais tenho é da biologia, de vários gestores de parque de conservação que não são biólogos nem são da área. Então,
qualquer decisão em cima dele, beleza, vai trazer lucro, beleza, pode fazer. Só que, né, tem toda contrapartida disso. E aí eu concordo com o Mi. Acho que isso vai levar tempinho, deveria levar um tempo, né, para várias discussões em cima disso, trazerem mais pessoas, mas, assim, vamos acompanhar, né, as notícias. Eu acho que seria muito interessante mesmo a gente trazer uma pessoa mais por dentro do assunto para poder entender melhor. Eu vou conversar com um amigo meu que é advogado e gosta de dados, vou tentar trazer ele para um episódio, para ele explicar um pouquinho mais sobre. Tem os termos técnicos aqui do direito, ele vai saber entender melhor, né? Então ele vai poder explicar para a gente. Legal. Vou fazer o convite para ele aí. Bem polêmica essa última mesmo. E é legal porque ela pega tudo do que a gente falou, né? Então, proteção do indivíduo, né? Poder gerar alguma coisa que não vai impactar, e se impactar, alguém tem que pagar o pato assim, né? Responder pelo que ele fez de errado, né? Claro. Então, eu acho que ele condensa tudo o que a gente falou, desde as piadinhas até as coisas mais sérias. Né? Sim. Legal. É verdade. Bom, gente, então é isso. Eu acho que ficamos por aqui no nosso CDS News. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Sempre aos finais dos meses, nós vamos trazer as notícias mais quentes aí do mês sobre ciência de dados. Vamos trazer as notícias para debater aqui. Eu acho que fica pensamento para a gente trazer pessoas para debater com a gente também. A gente pode pensar sobre isso também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês estão acompanhando a gente no Spotify, estão acompanhando também no canal do YouTube. Obrigado pelo tempo em assistir os vídeos. E os links estão todos na descrição aqui também das notícias que a gente deixou, se vocês quiserem se aprofundar em algumas delas, tá bom? Gente, obrigado e até a próxima. Até mais. Valeu, gente.